Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. João Félix, o jogador português mais rentável da história do futebol em Portugal, pode ter entrado num período de indefinição no Atlético de Madrid, clube com o qual tem contrato por mais 5 anos. Nesta edição vamos perceber o que poderá estar a atrasar a sua afirmação na La Liga, na Liga Espanhola, na principal Liga Espanhola, campeonato onde João Félix é só o segundo futebolista mais valioso. Este será então o tema para debater após o intervalo. Nesta primeira parte do programa, o painel do Jogo Económico irá reagir à anunciada candidatura de Rui Costa à presidência do Benfica para tentar responder a várias questões. Onde estão as vozes da oposição e que elenco governativo vai ser escolhido pelo antigo camisola 10 dos encarnados? Para já, duas boas-vindas ao painel do Jogo Económico desta semana, Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três para mais esta edição do Jogo Económico, que vai começar, como habitualmente, com um número que vai ser lançado nesta primeira parte. O número é o número 13, são 13 anos, período no qual Rui Costa pertenceu a direções lideradas por Luís Filipe Vieira. Começo precisamente por ti, Diogo Luís, e por te perguntar se de facto vai ser pacífica esta transição no Benfica e como é que vai ser ter pela primeira vez um futebolista como presidente de um clube grande em Portugal. Olha, pacífica acho que vai ser, porque aparentemente Rui Costa deverá ganhar, deverá conseguir ganhar. Poderá haver aqui outros problemas associados, não no presente, mas no futuro, que já os iremos abordar com certeza ao longo do programa. Agora, relativamente a ter um jogador como presidente, é um grande orgulho, mas eu acho que também é uma grande responsabilidade para Rui Costa, porque temos estado constantemente a falar que os ex-jogadores deviam ter uma intervenção maior dentro do futebol português. Esta é entrar pela porta grande de um grande clube, talvez o maior em termos de adeptos em Portugal, e portanto, desse ponto de vista, é uma grande responsabilidade que ele vai ter às suas costas. E por esse motivo, ainda é mais importante saber escolher a equipa certa. Porque, efetivamente, se não escolher a equipa certa, se voltar a cair no erro de escolher determinadas pessoas que acabam por estar associadas a situações menos ilícitas ou aparentemente menos ilícitas, no futuro poderá ser penalizado por isso. Portanto, acima de tudo, é uma grande oportunidade para um ex-jogador demonstrar todas as competências que foi ganhando ao longo da vida, que depois foram complementadas com uma via empresarial através das suas próprias empresas individual, com alguma experiência, ou com muita experiência, 13 anos, como tu referiste bem, como dirigente, e, portanto, desse ponto de vista, tem as competências necessárias. Agora, ninguém gera sozinho, volto a dizer, e é importante, sobretudo, que ele também tenha essa noção, e tenha a noção do peso da responsabilidade de ser o primeiro a ter um cargo de grande porte no futebol português, e a responsabilidade que tem, porque pode ser ele o primeiro a criar aqui uma tendência para uma geração futura. E, acima de tudo, eu tenho que o apoiar, gosto de ver as pessoas do futebol no futebol, mas também gosto de ver essas pessoas com a responsabilidade e assumindo uma boa gestão, com rigor e, sobretudo, demonstrando qual é que é o plano que pretende para o clube, qual é que é a estratégia e, acima de tudo, depois, naturalmente, perceber quem é que o acompanha, que eu acho que isso é que é fundamental. Leonardo, acreditas que esta primeira experiência de um ex-futebolista a liderar um clube grande em Portugal poderá ser uma experiência de sucesso? Não sei se será uma experiência de sucesso, que abre um precedente que certamente será replicado, isso parece-me inegável. Temos exemplos depois de Rui Costa, que tem uma ligação ao Benfica enquanto jogador que depois de despontar no clube, regressou ao clube, representou e serve-o há muito tempo enquanto dirigente. Teremos outros casos, Vítor Bahia é sempre uma possibilidade para a sucessão de Pinto da Costa. No caso do Sporting, sabe-se lá se não poderá haver ainda, desde que ele seja excêntrico a esse ponto, Cristiano Ronaldo na presidência do clube, um dia, quem sabe. Luís Figo é muitas vezes mencionado, mas nunca chega a avançar. Acho que o precedente fica estabelecido e vamos dar de barato que Rui Costa será eleito presidente, a não ser que aconteça algo, um imponderável que neste momento não tenho imaginação suficiente para encontrar, é o cenário que se irá verificar. A partir daí, a prática no exercício de funções provavelmente também irá ou potenciar
ou diminuir as chances de esse modelo de 10 jogadores, como acontece em vários países europeus, estarem à frente dos clubes, vir a acontecer em Portugal. João, como é que tu vês esta possibilidade de Rui Costa passar a ser o presidente eleito do Sporting Lisboa e Benfica? Com toda a naturalidade. Ou seja, a partir do momento em que o anterior presidente Luís Filipe Vieira foi afastado, ou se afastou para não ser afastado, o que é que nós vimos? Vimos o Rui Costa a reforçar bem a equipa de futebol, o Benfica a apurar-se para a fase de grupos da Champions e a comandar a Liga. Portanto, as condições do ponto de vista desportivo no futebol não poderiam ser as melhores e nós sabemos que isso tem um grande peso. A única dificuldade para Rui Costa seria, ou será, provar que não tem nada a ver com alguma coisa menos lícita que se venha a apurar em relação à atividade do presidente anterior. Não acontecendo isso, eu vejo com muita naturalidade e acho até que é bom que os antigos atletas comecem a aparecer cada vez mais ligados ao dia-a-dia dos clubes, não só, obviamente, como diretores desportivos, como treinadores, mas também neste cargo de presidente. Isto é muito comum na Alemanha. O Bayern já teve vários ex-jogadores de Franz Beckenbauer, a Karl-Heinz Rummenigge e outros como presidentes do clube. E, portanto, eu acho que isso é bom, porque quando quem dirige está por dentro daquilo que é a função principal do clube, a sua principal base de negócio, neste caso é o desporto e é o futebol, eu acho que as decisões tendem a ser melhores. Agora tem que estar bem amparado naquilo que ele, porventura, não dominará tão bem. Estamos a falar da gestão, mas isso, enfim, de alguma forma, o Benfica poderá ter cometido alguns problemas em algumas áreas, mas eu penso que a máquina é boa, e quando falo na máquina falo na publicidade, no marketing, na bilheting e tudo aquilo que faz parte da organização do clube. O Benfica está bem. Portanto, estamos a falar de fazer uma direção. Eu também comungo da curiosidade para ver quem é que o vai acompanhar. Ou seja, se ele faz um bypass para aquilo que havia antes, que no fundo é manter tudo, é manter o vieirismo sem Vieira, ou se introduz algumas alterações que podem ser importantes para o distinguirem. Eu acho que isso é que o caminho é sempre esse, é marcar o seu próprio território. Está a fazer bem uma coisa que eu vejo, que é integrar os ex-jogadores do Benfica naquilo que é o dia-a-dia do clube. Os jogos tenho lá visto, o Tony, o Shell, o Rui Águas, enfim, Valdo, outros jogadores têm passado pela tribuna, portanto está a reunir e a tentar unir o Benfica. Acho que esse momento de apresentar a lista é uma curiosidade, é só isso, mas pode ser muito mais do que isso em termos de futuro. Portanto é um momento sensível. De resto, acho que entre aquilo que é uma certa normalidade que está instalada e que está a funcionar bem, e um salto no escuro para qualquer coisa que, aliás, nem sequer existe, não há neste momento até agora alternativa. Acho que o Rui Costa naturalmente vai ser, para mim, para aquilo que eu vejo e com o conhecimento do futebol português, creio que vai ser eleito completamente à vontade, mesmo com concorrência para presidente do Benfica. Diogo, e é esta falta de alternativa que faz com que Rui Costa se dê ao luxo, passa a expressão, de não anunciar nem o programa de ação, nem a constituição da lista? Olha, deixa-me tocar aqui num ponto que eu acho que é importante e o João falou. É muito mais bonito ver um jogo de futebol com ex-jogadores na tribuna do que com pessoas que nós não conhecemos, ou com políticos, ou com pessoas que não têm nada a ver com o futebol. É porque os clubes crescem também com base nos ídolos. E são os ídolos que fazem também os clubes grandes. E neste caso, conseguir puxá-los para o seu lado, eu acho que é um ponto muito positivo e muito interessante, e acho que vai ganhar pontos com isso. Relativamente aqui à tua questão, ele tem tentado saber e tem sabido bem gerir os timings. Neste caso, apresentou-se como candidato, mas não apresentou ideias. E, portanto, a suposta oposição ainda não pode pegar com o seu projeto, porque ele ainda não o apresentou. E depois vai passar o máximo de tempo possível para apresentar aquilo que é a sua equipa, porque é um dos pontos onde a oposição também pode bater com ele nos debates. E o facto de lhes dar menos tempo para se prepararem, naturalmente, é uma mais-valia para ele em termos políticos. Agora, há aqui outro ponto também muito importante, é a tal transparência. Porque a transparência é palavras. Ou seja, o Rui Costa, quando assumiu há 2 meses a presidência do Benfica, em Trina, disse: o clube agora vai ser mais transparente. E repara, qual é que é a diferença se Rui Costa levar a mesma equipa de Luís Filipe Vieira
qual é que é a diferença na transparência? O que estava a querer dizer é que a transparência era só o presidente, era o único que não era transparente, tudo o resto era transparente. Portanto, desse ponto de vista, ele tem que ser inteligente na escolha da sua equipa, até porque se voltarem a existir casos, se voltarem a existir aqui algumas desconfianças em torno do Benfica, se ele mantiver a equipa de gestão, ele também vai ser acusado, porque efetivamente foi ele que escolheu esta equipa e é a equipa dele, já não é a equipa do Vieira. Se ele alterar a equipa e escolher pessoas diferentes da sua confiança, naturalmente que aí vai se poder defender dizendo eu estava dentro do clube, não tinha total conhecimento de algumas pastas, mas neste momento com a minha equipa isso não acontece e nós somos transparentes. E uma forma, se ele quiser, mais arrojada de matar de uma vez por todas esta conversa, é apresentar a sua equipa, apresentar o seu projeto e dizer desde logo que se ele for eleito vai fazer uma auditoria forense. Porque aí coloca toda a oposição de parte. Porquê? Porque se lhe colocarem alguma questão, diz mais transparência do que eu vou fazer uma auditoria forense, os resultados vão sair, não tenho preocupação nenhuma relativamente a isso, estou perfeitamente descansado, se houver alguém incriminado, logo nós trataremos do caso. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que era uma cartada muito bem jogada, não sei se ele irá fazer, e não sei porque é que a não faz, se não fizer. Portanto, há aqui algumas questões que ainda têm que ser esclarecidas, mas naturalmente que o Rui Costa depois, com o passar do tempo, vai ganhando aqui espaço para evitar este tipo de confrontos. Leonardo, em termos desta questão que o João e que o Diogo levantaram, da questão da escolha da equipe, e que tu também já falaste um bocadinho na tua intervenção inicial, conseguirá Rui Costa livrar-se desta fama de alguém que é naturalmente um símbolo para os benfiquistas e uma figura absolutamente incontornável da história do Benfica? Conseguirá ele livrar-se deste boneco que lhe foi colado, de alguém que pode ser instrumentalizado por outras pessoas que têm outro tipo de propósitos, ou conseguirá de facto fazer um caminho sozinho e em nome próprio e com ideias dele, digamos? Aí cabe a ele demonstrá-lo e começa a demonstrá-lo certamente pelas escolhas que fizer para a sua proposta de órgãos sociais que vai apresentar aos sócios do Sport Lisboa e Benfica, porque que realmente há um lastro que ele carrega, que de ter estado ao lado de Luís Filipe Vieira ao longo de todos estes anos, isso não há maneira de apagar. Agora, ninguém é culpado por associação antes de ser provado que fez ou teve conhecimento de atos ilícitos. Tudo o que for apurado pode funcionar a favor de Rui Costa, mas o que fará, sobretudo, com que Rui Costa possa quebrar com esse pequeno, que não é assim tão pequeno ónus, são as ações. Já dizia o meu avô Manuel Oliveira, que por acaso até deu dinheiro para a construção do Estádio da Luz original, que ajuda-te a ti próprio, o céu te ajudará, e Rui Costa certamente vai precisar de se ajudar a si próprio, e ajuda-se a si próprio se tiver escolhas, se tiver políticas que quebrem com os anos do vieirismo. Na tua opinião, é um sinal algo preocupante o facto de, neste momento e aparentemente, não existir ninguém na oposição do Benfica pronto para avançar e pelo menos para que haja uma corrida a dois para esta presidência do Benfica? É sobretudo pelo que significa, porque se torna evidente e dolorosamente evidente, e eu penso que os benfiquistas devem refletir muito nisto, que só não aparece uma oposição forte à candidatura de Rui Costa, porque o Benfica teve, por mérito de Jorge Jesus e do plantel, e também do planeamento que foi feito para esta época, que foi bem melhor do que da época passada, teve direito a um equivalente às promessas do PRR, ao apuramento para a Liga dos Campeões. Sim, foi a bazuca. Foi a bazuca que faz com que neste momento não esteja uma oposição forte, organizada e sonora a disputar o lugar com Rui Costa e provavelmente, se o pior tivesse acontecido desportivamente para o Benfica no início desta temporada, provavelmente com hipóteses de haver uma mudança radical de ciclo na direção do clube. João, não é um bocadinho redutor que, naturalmente, que a entrada na Liga dos Campeões é importantíssima e hoje em dia é absolutamente fulcral para os clubes portugueses, então é absolutamente essencial. Mas não é um bocadinho redutor que, fruto dos resultados desportivos que levam a esta entrada na Liga dos Campeões e à garantia de
de ter algumas verbas já garantidas para o próximo exercício fiscal, que esse seja um fator para que a oposição não venha mostrar um rosto alternativo a Rui Costa, ainda por cima sendo Rui Costa alguém que é naturalmente reconhecido pelos benfiquistas, mas foi um rosto sempre muito próximo das direções de Luís Filipe Vieira, pelo menos nos últimos 13 anos. Vamos ver, o Rui Costa é uma grande figura do Benfica, é preciso termos noção disso, embora não tenha feito a maior parte da sua carreira no Benfica, isso também é inibidor, digamos, porventura, da existência de uma oposição. Nós vemos que as oposições aparecem nos momentos de pouca definição. Qual é a oposição que Pinto da Costa tem há 30 e tal anos no Futebol Clube do Porto? Qual foi aquela verdadeira oposição que o Vieira teve durante esses anos? Ou seja, eu acho sempre, gosto da democracia, acho sempre que é importante haver oposição, até porque isso faz com que a governação seja melhor e mais exigente. E, portanto, o que eu diria desse ponto de vista é que o Benfica ganharia em ter a oposição, o Rui Costa ganharia em ter a oposição, porque não é bom ganhar por 90% ou 80% com falta de alternativa, mas eu não olho para a inexistência, se isso vier a acontecer, de uma oposição como um facto só por si negativo. Isso no final da linha, significa que no Benfica ninguém acha neste momento que o clube esteja assim tão mal que Rui Costa não seja a melhor solução, que o Benfica não esteja no bom caminho em termos do futebol. E, portanto, eu desvalorizo um bocadinho a questão da falta da oposição, porque aquilo que eu vi nos últimos 2 meses é que havia várias coisas a fazer e Rui Costa todas as fez bem e rapidamente. Uma, disse que ia haver eleições o mais rapidamente possível, e vai haver, e a outra planeou bem e deu todas as condições a Jorge Jesus para que os objetivos do Benfica estejam a ser alcançados. Portanto, isso, numa empresa de futebol, embora o Benfica não seja só uma empresa de futebol, tem todas as outras modalidades, tem a sua dimensão social, sabemos isso, mas o futebol é o coração, e o futebol está bem. O futebol está como não estava há um ano, como não esteve nos últimos anos. O Benfica tem uma equipa bastante forte para aquilo que se pode aspirar a ter em Portugal, com as verbas que o futebol português gera, e portanto eu não acho que a inexistência de uma oposição tenha ela a ver com este ou aquele fator, com as contas, com isto ou com aquilo, não dou muito valor. Eu acho sempre mais grave que não exista oposição, que não exista criticismo, por exemplo, nas Assembleias Gerais, tanto das SADs como nas Assembleias Gerais dos clubes, e os sócios votem muitas vezes sem perceber aquelas decisões que depois são tomadas nessas Assembleias e que são importantes. Dou mais valor a isso do que saber quem é que a determinada altura está na presidência de um clube. Interessa muito mais o que ele faz do que quem ele é. Queria ouvir-vos rapidamente só sobre uma questão muito rápida, antes de terminarmos esta primeira parte do programa, e começo por ti, Diogo, por te perguntar que voz ainda poderá ter Vieira neste Benfica. Posso só dar aqui mais chega àquilo que o João disse? Podes. Eu não concordo tanto com o João. Eu acho que se há 2 meses atrás todos queriam ser presidentes do Benfica, todos tinham um projeto, eu não percebo que porque uma bola entrou a mais contra o PSV, como é que o projeto desapareceu. E, portanto, eu neste caso olho para essas pessoas que tinham projetos como pessoas que tinham um projeto individual e não um projeto de uma instituição. Porque a oposição não tem necessariamente de ganhar, tem que debater ideias. E por isso é que eu valorizo o movimento de Servir Benfica, porque independente de ganhar ou não, vai permitir que haja uma troca de ideias, um confronto. E eu acho que isso é que é determinante, isso é que é importante. Vai apresentar o seu projeto que sempre teve. Porque quem tem um projeto, quando a equipa está a perder e quando a equipa ganha, deixa de ter projeto, não faz sentido. Depois concordo que Rui Costa tem feito tudo muito bem. Fala bem em público, sabe estar, sabe dialogar, sabe dizer as palavras certas. Em termos desportivos, tem o know-how. Resta saber, agora a minha questão é, se há 2 meses atrás estava tudo mal, é pela vertente desportiva que ficou tudo bem? Mas esse é que é o ponto, ou seja, há 2 meses estava mesmo tudo mal, é que para mim não estava. Ou seja, uma coisa é aquilo que a Justiça apurará, isso eu não conheço. Eventuais ilegalidades, e essa parte ninguém pode falar sobre isso, porque não havia indícios e maus indícios. Isso havia. O Benfica esteve envolvido
viu o seu nome envolvido em vários processos, foi alvo de várias investigações, e isso, obviamente, é sempre alguma coisa muito, muito pesada. Agora, em termos daquilo que era o projeto desportivo, a ambição dos projetos desportivos, eu sempre me pareceu que o Benfica estivesse bem. Mas, João, a minha questão é, imagina que o Rui Costa escolhe a mesma equipa, daqui a 2 meses o Benfica, em vez da bola entrar, em vez da bola entrar, entra na sua baliza. O que é que vai acontecer? Vai estar tudo mal outra vez? Por isso é que eu digo... Esse é que é um ponto importante, porque por isso é que eu digo, isto significa alguma coisa. Por isso é que eu disse que aguardo com muita curiosidade isso, porque ele tem que marcar o seu terreno e tem que, algumas coisas tem que mostrar a diferença, porque ele, nesse período em que podem ter acontecido coisas, não sabemos se aconteceram, mas que podem ter acontecido coisas muito graves para a instituição, ele era administrador da SAD do Benfica. E, portanto, de alguma forma, o que ele nos tem dito, objetivamente, é que nunca se apercebeu nada que estivesse mal no Benfica. Eu quero acreditar nisso, e portanto acredito nisso, até prova em contrário, e portanto vamos ver. Mas é evidente que sim, que Luís Filipe Vieira não pode ter feito tudo sozinho, e portanto, em algumas áreas à partida, eu tenderia a ver mudanças com bons olhos, até na perspectiva, digamos, dos interesses até do próprio Rui Costa, não é? Exatamente. E até de perceber que ele tem autonomia e que não está preso e pode escolher quem quer. Concordo 100%. É mesmo isso. Ou seja, pensar que pode ter uma carreira como jogador, mas também como presidente. E a sua carreira como presidente vai ter muita influência sobre a forma como vai escolher agora a equipa, porque se ele ficar dependente da bola entrar ou não, e voltar tudo mal ao Benfica outra vez, é um grande risco que ele corre, em minha opinião. Não é só isso, é que quem está de fora pode pensar que ele eventualmente possa não fazer esta ou aquela alteração porque não tem campo, não tem manobra para as fazer e foi tudo aquilo que foi o ano passado. Portanto, até por isso eu acho que era bom que houvesse, mas isso, lá está, aguardo com curiosidade para perceber e para ver. Eu queria apenas uma frase de cada um relativamente a Vieira. Diogo, podes começar, por favor. É assim, o Vieira deixou um grande trabalho no Benfica, atenção, fez um grande trabalho, infraestruturas, financeiramente o Benfica está muito mais estável, eu acho que neste momento ele não se vai colocar na praça pública, apesar de ele ter aqui uma ação que pode condicionar e pode criar problemas ao Benfica, que são as vendas das ações, mas neste momento acho que não vai intervir e vai ficar no seu campo. Leonardo. Eu acho que o mais importante é ver se haverá condições para o novo poder do Benfica convencer Vieira a entrar gentilmente na noite escura do esquecimento e entrar para o passado do Benfica. E isso será aquilo a que estarei atento, se haverá essas condições. João, para terminar. Luís Filipe Vieira fez obra no Benfica, não o reconhecer é não querer ver aquilo que é uma realidade. Agora eu penso que ele está completamente, entre aspas, morto para o clube, ou seja, aquilo que se passou não lhe dá um campo de manobra para voltar, e se insistir em ser uma espécie de Bruno de Carvalho do Sporting, isso será muito mal para ele. Fechamos assim a primeira parte do programa, já a seguir vamos falar de João Félix. Que futuro para João Félix, o mais promissor jogador português da atualidade e o mais rentável da história do futebol em Portugal, está a mostrar alguma dificuldade para se ingrar em definitivo no Atlético de Madrid, comandado por Diego Simeone. Para já, recordamos as palavras de Pedro Milhomens, diretor-geral da formação do Sport Lisboa e Benfica, em junho de 2019, a propósito da escolha desportiva de João Félix. Foi no Jogo Económico da altura. Recorda essas palavras. O Pedro Milhomens está à frente da Caixa Futebol Campos desde setembro de 2017, como referiu. Portanto, assistiu a todo o processo, João Félix e a outros processos, naturalmente. Acredita que João Félix está pronto para esta etapa Atlético Madrid? Perguntando melhor, acredita que o Atlético Madrid é o melhor projeto esportivo para João Félix neste momento? Eu tenho uma opinião muito pessoal. Eu acho, mas é uma mera opinião pessoal. Claro que sim. Portanto, no estado de prontidão dele, naturalmente, eu gostaria que mais um ano no Benfica lhe pudesse dar um pouco mais de robustez, genericamente falando. Se eu tivesse que escolher mas eu não sou o João Félix, nem as oportunidades que se lhe colocam, este não seria o projeto esportivo que eu escolheria. Dizia Pedro Milhomens ao Jogo Económico, no lugar de João Félix, nunca escolheria o Atlético Madrid como projeto desportivo. João Marcelino, 2 anos depois, o que é que nós poderemos concluir relativamente a esta escolha de João Félix pelo Atlético Madrid? Olha, nós podemos querer achar que o jogador nunca tem nada a ver com
com o seu sucesso, e então achar que é tudo da conjuntura, do clube que ele escolheu. Eu o que acho é que as escolhas esportivas nunca condicionaram o Cristiano Ronaldo, porventura também não vão questionar o Messi, não questionam também o Neymar, e portanto eu sou sempre muito renitente. É evidente que as escolhas podem ser mais ou menos felizes. E as características do João Félix, porventura, pediriam uma equipa mais técnica e não tão musculada como a do Diego Simeone. Isso é uma evidência que toda a gente vê. Agora estar a querer dizer que o João Félix não teve sucesso porque está a lidar com um jogador que não sabe privilegiar o talento, eu sou absolutamente contra isso. O Diego Simeone foi um grande jogador do Atlético de Madrid, da seleção da Argentina, tem um futebol que é dele e que tem marca de autor, que já chegou a 2 finais europeias e, portanto, eu retiro-me dessa discussão de achar que o João Félix neste momento ficou, ou seja, não evoluiu tanto quanto nós esperávamos, todos nós, observadores do futebol, porque, coitado, foi para o Atlético de Madrid, porque se tivesse ido para o City, para o Bayern ou para um Barcelona, era agora o melhor jogador do mundo. Eu essas fábulas não assino, não estou de acordo com isso. Agora, nessa frase dizer que não foi, do ponto de vista do projeto desportivo, uma escolha que naquela altura tivesse muita racionalidade, não tinha, não teve, mas não acredito, não é por isso que o João Félix não evoluiu. Ele hoje será com certeza melhor jogador, defenderá melhor, estará mais capaz de enfrentar novos desafios. E chama a atenção para a questão do Renato Sanches. O Renato Sanches também foi para o Bayern, que é uma equipa que privilegia o talento, e teve que andar 2, 3 anos a percorrer o caminho das pedras, como se costuma dizer, não é? para voltar, e hoje é um outro jogador, que mostrou no último campeonato da Europa, na minha opinião, hoje é titular bastante bem, não está infelizmente agora, é titular da seleção portuguesa, está o outro jogador. Nem todos os jogadores seguem um caminho de progressão geométrica ou aritmética que se quiser. As carreiras dos profissionais, seja no desporto, seja em qualquer atividade, têm curvas e contracurvas, e neste momento o João Félix estará numa contracurva. Rapidamente eu espero que ele encontre a reta e cumpra, digamos, os prognósticos que se faziam quando ele apareceu no Benfica, que é um jogador efetivamente com uma qualidade acima da média, e depois tem tudo para ser um grande jogador a nível internacional. E há pouco não lancei o número para esta segunda parte, o número é precisamente 80 milhões de euros, a atual avaliação de mercado de João Félix, de acordo com o site Transfermarkt. Leonardo, prossigo precisamente contigo. Esperava-se mais do jogador à entrada do 3º ano de contrato com o Atlético de Madrid? É preciso ver, há aqui um fator que não me parece, que me parece ser bastante mais importante do que a integração numa equipa como o Atlético de Madrid ou eventuais vantagens que ele retiraria de estar noutro tipo de equipa. Há uma coisa que, tal como toda a gente, todos os homens são os homens e as suas circunstâncias, há uma circunstância em João Félix, que é a circunstância do valor pelo qual foi transacionado o seu passe. Mérito do jogador, mérito do agente que conseguiu arquitetar este negócio. O que é certo é que o preço de João Félix condicionou à partida uma entrada na equipa do Atlético de Madrid que podia ter sido mais cuidada, poderia ter sido como aquela que Cristiano Ronaldo teve no Manchester United, por exemplo, onde Alex Ferguson, também lá está, também estamos a falar de pessoas diferentes, mas Alex Ferguson teve uma estratégia muito mais inteligente, progressiva, de fazer entrar Cristiano Ronaldo no 11, de tornar Ronaldo o jogador que a seguir deu o encaixe que deu ao Manchester United. As possibilidades de algum dia o Atlético de Madrid vender João Félix por um valor superior àquele que o comprou ao Benfica, sem nenhum mérito para o João Félix, que tem as suas qualidades e é um jogador muito jovem que ainda pode evoluir, que na posição em que está ainda pode aprender muito mais, ainda pode aprimorar tudo o que é o futebol dele. Mas as possibilidades dele vir a dar um encaixe superior ao encaixe que gerou são uma circunstância que pesará sempre contra ele e que lá está. E isso parece-me o ponto mais importante neste caso.
que tornaram muito mais, criaram um grau de exigência de resultados imediatos da integração dele no plantel, que isso sim poderão condicionar o seu sucesso no Atlético de Madrid. Diogo, concordas, foste jogador, concordas com estas palavras do Leonardo? Sim, sem dúvida. Repara, aqui vários pontos, e o Leonardo tocou nos, o João tocou noutros, e eu concordo com os dois, mas a verdade é que um jogador com 20 anos, que de repente lhe aparece um contrato, e foi, aparentemente foi aquele que apresentou o melhor contrato, não só ao clube, mas também ao jogador, que vai começar a ganhar 6 milhões de euros, fica com a vida feita. E naquele momento, muito mais do que decidir, se calhar, naquele que pode ser o melhor projeto desportivo, é decidir com pressão por parte do clube, que vai fazer uma venda extraordinária, e ao mesmo tempo por parte também dele e dos seus familiares, pensando que de um momento para o outro posso ter uma lesão e deito por terra um contrato belíssimo e a minha independência financeira para o resto da minha vida, e tenho que arriscar, até porque eu tenho valor e vou chegar lá e vou integrar-me e vou brilhar. E acabou por ser essa opção. Em termos desportivos não era tão atrativa, porque o estilo de jogo do Atlético de Madrid não é tão atrativo. É um jogo mais musculado, mais na garra, que privilegia se calhar um ou dois avançados que consigam desequilibrar e fazer golos. Não é o caso de João Félix. João Félix não é um Neymar, não é um Ronaldo, não é um Messi. É um jogador que nem tem uma posição certa. Tem que haver uma posição específica para ele jogar e que, em função dele, os outros também têm que saber posicionar, porque ele acrescenta muito mais no último passe, nas suas desmarcações. Mas não é um jogador que chuta para a frente e ele vai correr e faz um gol, como, por exemplo, é o Suárez. E, portanto, desse ponto de vista, ele sabia que ia ter essas dificuldades, mas parece-me que até, se em termos esportivos não está a ter tanto sucesso, ele está a crescer em termos mentais. Está a crescer também em termos de esforço e sacrifício, porque a verdade é que o Simeone consegue isso dos jogadores, consegue que os jogadores também cresçam em termos daquilo que é o sacrifício, daquilo que é a dedicação à própria equipa, ao esforço, em termos físicos, a apelar pelo sacrifício máximo, e portanto desse ponto de vista não está a correr bem também porque tem outras opções e boas. O Atlético de Madrid tem um grande plantel. Reforçado, não é? Com a questão do Griezmann, que é um jogador que é bastante semelhante ao João Félix. E neste momento, se calhar tem o melhor plantel da Liga Espanhola, a par do Real Madrid, que o Barcelona caiu bastante. Portanto, desse ponto de vista, não sendo fácil, é um espaço que ele tem que continuar a trabalhar, lutar, não pode virar a cara à luta, e quem sabe se isto terá outra oportunidade de encontrar um projeto desportivo mais ambicioso e que vá de encontro às suas capacidades. Agora, se ele está à espera que isso aconteça, possivelmente quando aparecer o projeto, se ele não trabalhar, se ele não se dedicar, vai acabar por não ter na mesma o sucesso que nós esperamos dele. E, portanto, desse ponto de vista, ele tem que se dedicar àquilo que é a sua função e aproveitar as oportunidades da melhor forma possível sempre que estiver. Pode ser também prejudicado pelo facto da Liga Espanhola ter vindo a perder nos últimos anos algumas das suas maiores estrelas. João Félix é, como disse há pouco, o segundo jogador mais valioso do campeonato espanhol, da La Liga, em Espanha. Já a seguir prosseguimos neste jogo económico com as escolhas da semana dos nossos comentadores. Estamos de volta nesta terceira parte do jogo económico para saber quais são as escolhas dos nossos comentadores para esta semana, e começamos precisamente pelo João Marcelino. João, o teu número desta semana é o 500. É o 500 milhões de euros, que é aquilo que o Benfica lucrou com a venda de jogadores formados na academia, nos seus primeiros 15 anos dessa mesma academia, que foram comemorados esta semana. É um número brutal, mesmo na indústria do futebol, e significa que o Benfica trabalhou bem, retirou alguns dividendos desses na primeira equipa, com épocas de jogadores como Ederson, Rubem Dias, Lindelof, João Félix, Renato Sanches, André Gomes, enfim, Bernardo Silva foi o único, talvez não, foi o único que não foi aproveitado, também lembro, entre aqueles que foram aproveitados, Gonçalo Guedes. Portanto, o Benfica, do ponto de vista qualitativo e financeiro, tem retirado o maior proveito da sua academia, mesmo que nos últimos anos ela não esteja estado a funcionar tão bem como nos primeiros, mas isso porventura será como a vinha. Há anos em que o sol bate um bocadinho mais de lado e as uvas ficam melhores. Acredito que no futebol também seja assim, e o que eu posso dizer em termos gerais é que o Benfica deu um grande salto e que há obviamente um clube hoje muito mais capacitado, tanto do ponto de vista desportivo como também do ponto de vista financeiro, porque muitas destas operações foram aquelas que depois permitiram que ao Benfica chegassem outros jogadores que têm feito a diferença na equipa principal. Passamos para o número do Leonardo, um número um bocadinho mais modesto, mas que não deixa também de ser surpreendente. Leonardo, o número é o 15. Sim, surpreendente. Também envolve formação. São dois médios que o Vitória de Guimarães comprou
2 médios dos escalões de formação que foram comprados pelo Vitória de Guimarães ao Porto por 15 milhões de euros, é o valor que aparece no relatório de contas. Supostamente também haverá uma ida de médios de jogadores jovens do Porto para o Guimarães por igual valor. Muito sinceramente, eu gostando muito de racionalidade, e embora o futebol não seja só racionalidade, o que são os negócios desportivos devem ser marcados por racionalidade. Por vezes fico fascinado com algumas transações no futebol português que desafiam bastante este princípio. Certamente que espero que todos estes jovens venham a demonstrar que têm valor de mercado que justifique estas verbas. Não refiro os nomes deles porque, muito sinceramente, acho que é um daqueles casos em que este valor neste momento é mais cadastro do que currículo. Diogo, passamos para o teu protagonista desta semana, que é provavelmente aquele que se diz que é atualmente o melhor jogador colombiano da atualidade. Será assim, Diogo? É o Luís Dias, exatamente. Deixa-me só tocar aqui num ponto, o Leonardo não quis dizer, mas eu digo com frontalidade. Estas operações foram para tornar o ativo melhor, melhorar um ativo e para melhorar os resultados líquidos das duas equipas. Não há como dizê-lo. É para melhorar, tem o fair play financeiro, há aqui muitas questões em volta, mas claramente foi por isso. Não há aqui outra opção para terem feito estes negócios por os valores que foram feitos. Relativamente ao Luís Dias, é a minha figura da semana, porque efetivamente tem vindo a demonstrar uma grande qualidade, um crescimento em termos de consistência, de golos, e portanto é um jogador que está na boca do mundo. Já se fala inclusive que o Bayern Munique está atento, tem 22 anos, salvo erro, cresceu muito no Futebol Clube Porto, não era um jogador tão direto, neste momento é um jogador mais frontal, que sabe que o golo é fundamental no futebol, já não deixa-se de ter algumas brincadeiras, mas sobretudo a consistência que ele tem vindo a demonstrar, e chama a atenção outro fator. Ele fez 3 jogos belíssimos nos últimos 8 dias, com o cansaço das viagens. Muitas vezes nós falamos do cansaço. No caso do Luís Dias eu não vejo cansaço nenhum, vejo muita alegria nas pernas. E porquê? Porque o cérebro muitas vezes comanda o corpo e a motivação dele está em máximos, porque ele sente neste momento que é reconhecido como o melhor jogador da Colômbia neste momento e claramente como um dos melhores da América e que pode ter aqui a almejar outros voos em termos de clubes. João, a tua escolha é exatamente a mesma, Luís Dias para protagonista, e que bom que é ter um protagonista destes na nossa liga. Eu não sei se ele é o melhor jogador colombiano. Há uma coisa que eu sei, ele é o melhor jogador nestas 6 primeiras jornadas da Liga Portuguesa. É um jogador que faz a diferença, é uma grande mais-valia na equipa do Futebol Clube do Porto, e é por isso que eu elejo. Ou seja, é bom ver jogadores desta qualidade na Liga Portuguesa. Foi isso que nós nos habituámos nos últimos anos. Há outros. O Darwin Núñez também tem estado a jogar muito bem agora no Benfica. Já não falo também de alguns jogadores que temos visto nos últimos anos também no Sporting, como o Coates, como o Adam. Enfim, continua a haver grandes jogadores a passar pela Liga Portuguesa. Eu congratulo-me com isso e reconheço, nos primeiros tempos desta Liga 21-22, o melhor é Luís Dias. A tua escolha para protagonista, Leonardo, é precisamente o melhor defesa, aquele que foi considerado o melhor defesa de direito da Liga Portuguesa na época passada, e que depois de ter terminado a época lesionado, está agora aos poucos a voltar à grande forma. É o Pedro Porro. O Pedro Porro está claramente a voltar a ganhar o lugar que é seu na equipa titular do Sporting. Nesta deslocação difícil ao campo do Estoril foi decisivo ao marcar o penalti, mas mais do que isso, mais do que toda a capacidade que ele tem de dominar aquele corredor direito, de ser um raro caso em que um clube português tem a oportunidade de comprar um jogador por um valor muito abaixo do seu verdadeiro valor de mercado. Mais do que isso tudo, eu gostava de destacar a enorme ligação que o jovem internacional espanhol tem com a massa adepta do Sporting. É numa altura em que as bancadas não têm assim tantos ídolos quanto isso, tendo em conta a rápida passagem dos melhores em direção a outras ligas, tudo o que reforce a ligação entre o espectador e o artista deve ser salientado, e é o que se tem passado com Pedro Porro. Terminamos com o número do Diogo. Diogo,
107. Terminamos em beleza a falar de um grande campeão também, que é o Fernando Pimenta. 107 é o número de medalhas que ele ganhou em Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus de Séniores e inclusive Sub-23. Voltou a ser campeão do mundo em K1 1000 e vice-campeão do mundo em K1 5000. É um atleta fortíssimo e para chegar e para atingir o sucesso ele tem que trabalhar muito, tem que se desgastar muito, perde muito tempo, por exemplo, da sua família e nós devemos reconhecer isso enquanto ele é atleta, mas sobretudo eu chamo aqui a atenção um ponto importante até por um estudo que saiu esta semana. É importante também que nós saibamos valorizar os nossos ídolos, não só enquanto são atletas, mas também após carreira. E a integração deles na sociedade é fundamental e dar-lhes ferramentas para eles também saberem preparar em termos financeiros e depois em termos sociais, eu acho que é determinante para evitar que estes grandes campeões caiam em depressões, caiam em situações menos positivas, porque efetivamente no final da carreira muitos deles entram num vazio, porque estão habituados a muita competição, muito trabalho e acaba por ser prejudicial para eles e nós também temos o dever de os saber ajudar em todos os momentos e de os alertar e de os indicar o caminho para que possam ser felizes e tenham um equilíbrio também no pós-carreira. Uma nota muito importante a fechar este jogo económico. Diogo Luís, Leonardo Ralha, João Marcelino, muito obrigado pela presença neste programa. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.